Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast A Casa é Sua. Como de costume, né, você que já nos acompanha sabe, o nosso podcast ele é voltado para o empreendedorismo. A gente trabalha sempre com histórias da vida real, porque a nossa missão é trazer conteúdo, conhecimento e às vezes alguma solução, uma dica que podem mudar a realidade de quem assiste. Eu sempre falo que a minha história ela foi mudada ao longo do tempo através de conhecimento e muitas vezes conhecimento que eu tive não só por YouTube, né, eu sou um pouco mais antigo, mas por conhecimento, né, eu acredito muito que o conhecimento ele transforma. E por isso a gente costuma trazer conhecimento e pessoas da vida real, que hoje tem um termo famoso que se chama skin in the game, né, de quem participa do jogo e traz conhecimento. Eu vou aproveitar, né, como a gente está aqui no YouTube, pedir para que você siga o nosso canal, se inscreva, né? Esse é o termo correto, porque a gente percebe que muitas vezes as pessoas assistem os nossos conteúdos e elas não se inscrevem. Quando você se inscrever no nosso canal, você vai estar nos ajudando a que esse conteúdo e esse conhecimento possam ir para mais pessoas. Então, manda lá para o teu amigo, para o teu conhecido, a gente vai gostar muito. Para a gente começar, a gente trouxe hoje uma convidada, mulher, que trabalha na área da construção civil. O nome dela é Luíse, ela é arquiteta, né? Ela participa de uma família de uma construtora, a construtora é RDO, e a gente já começar nos bastidores, né? A primeira pergunta que eu vou fazer para ela, que deve ser uma coisa que ela já deve estar acostumada a responder, e claro que ela vai se apresentar, é mulher na construção civil. Esse eu acho que é um tema bem emblemático, né, Luíse? Então seja bem-vinda, né? A partir de agora, como diz o nosso podcast, a casa é sua, fique à vontade, a gente vai trocar bastante ideias. Obrigada, boa noite, obrigada, Éder, eu estou muito contente de estar aqui, de ter aceito o teu convite, participar desse grupo, né, de pessoas da vida real que tu traz é uma honra e eu estou bem feliz de estar aqui. Eu sou arquiteta, eu trabalho na empresa da minha família, empresa familiar, a empresa tem 41 anos, eu trabalho na empresa já fazem 18 anos, mais ou menos. E na empresa eu participei de várias áreas, assim, né? Então hoje eu trabalho bastante na área da coordenação de projetos, né, de arquitetura e também na área de marketing. Então, a mulher na construção civil, ela tem inúmeros desafios, assim, né? É um mercado bastante masculino ainda, tanto na parte da construção quanto na parte da venda, da parte imobiliária. E eu sempre falo que eu gosto de trazer as características femininas como diferenciais do meu trabalho, assim, né? Às vezes a gente fala que a mulher tem que se blindar ou se masculinizar em alguma situação para poder ter mais autonomia ou mais autoridade, mas eu acho que é ao contrário. Eu acredito muito que as características femininas, como a empatia, a sensibilidade, a atenção aos detalhes, elas realmente são grandes diferenciais para a mulher em qualquer área que ela atue. Porque você falou uma coisa que eu já fiquei intrigado assim de início, né? Porque você falou que a construção civil ela é muito masculina, mas uma construtora, uma empresa familiar com vocês constroem para realizar um sonho, para vender, certo? Sim, sim. E normalmente é por uma família, não é, Luíse? Sim, Eu, Éder, acho, mulheres, por favor, não fiquem bravas, que a maioria das vezes a mulher, ela é se não a principal decisora, mas... com certeza. É a principal decisora. Eu, Éder, jamais compraria um apartamento se a minha esposa Glau tá me assistindo. Por favor, me perdoe se ela falasse, não, eu não quero esse, não gostei dessa vista, não gostei desse quarto, de alguma coisa que não pudesse mudar. Porque na construção civil, muitas coisas tem como adaptar dentro de um imóvel, né? Sim, sim. O nosso cliente final, com certeza, é a mulher, é para ela que a gente faz a comunicação. Ali que quando a gente vai dar treinamento para os corretores, os detalhes que a gente atenta, a aproveitamento de planta, a quantidade de armários, a praticidade, flexibilidade, assim, né? Mas durante a construção mesmo de um empreendimento, tanto em parte de projeto, de confecção de projetos,
aprovativos, a construção do prédio, inclusive também na área comercial, né, os corretores, as imobiliárias. Então, o nosso discurso, né, quando a gente traz isso, assim, normalmente o nosso público interno, ele acaba sendo mais masculino, mas o nosso público externo, normalmente, ssão as mulheres que a gente precisa convencer. Entendi. E deixa eu te fazer uma pergunta, Luiz, e como é que a sua família, não sei se foi teu pai, tua família, te treinou para isso? Tu tem, assim, poxa, ó, me falaram isso, ou você mesmo foi moldando e encontrando, porque você falou como que você gosta de se posicionar, né? Eu acredito que isso é uma construção, assim, né? Uma construção literal, assim. A empresa foi fundada pelo meu avô, né? E o meu pai é presidente da empresa. E desde o começo que eu comecei a trabalhar na empresa, desde quando eu decidi fazer arquitetura, sempre foi uma grande alegria, assim, para minha família, porque também eu sou a mais velha da terceira geração, né? Eu faço parte da terceira geração, então optar em estar nesse espaço foi uma grata surpresa, eu acredito, inicialmente, mas depois foi de bastante cobrança, assim, né? Bastante cobrança de estar lá por merecimento, de demonstrar sempre o nosso melhor, o nosso potencial. Então, eu acho que foi uma coisa que eu fui aprendendo ao longo do tempo, assim, né? A lidar e a valorizar, né, essas características depois de bastante ensinamentos, né, que vão acontecendo. Às vezes a gente é a idade, ou é porque é novinha, ou é mulher, mas independente disso, eu acho que todo mundo amadurece, e eu acredito que hoje, estando na empresa há tanto tempo, esse é o meu principal diferencial. E quais foram, assim, os desafios que tu acredita que tu teve que superar, principais, nessa parte específica, assim, que até você falou, né, a mulher na construção civil, qual que tu acha que foram os teus principais desafios? Os desafios, eles... depois que eles passam, a gente agradece eles terem acontecido, né? Hoje parece que foram só degraus para que eu chegasse onde estou, assim, né? Esse discurso de agora, não é todo dia que a gente também tá animado e tem a certeza 100% de que tomou a decisão e que tá no caminho certo. Todo mundo tem seus altos e baixos ao longo do seu processo, assim, né? Então, eu acredito muito que a questão da idade e de ser da empresa, da família, assim, foram meus principais desafios, principalmente em relação à própria equipe interna, assim, né? De aceitação ou de autoridade. Tipo, ela tá lá porque é a filha, ou tá lá porque é da família. Você sentia você achava que as pessoas pensavam disso, ou você teve que quebrar essa barreira? Eu acredito que era mais uma questão minha mesmo, assim, claro, né? Às vezes a gente tem inseguranças, ou a gente também não tá tão maduro para enxergar algumas situações, e a experiência e o tempo, e a gente vai se aperfeiçoando. A mulher tem muita característica de ir se aperfeiçoando, né? Não entende de alguma coisa, vai fazer um curso, vai ler, vai procurar ajuda, orientação, mentoria. Então, eu acho que tudo isso vai fazendo a mulher ficar mais preparada e mais segura, e daí a gente consegue, né, inspirar as próximas mulheres para também terem essa posição, assim. Você me falou uma coisa que eu concordo plenamente contigo. A mulher, ela é muito mais aberta a aprendizado. Sim. Uhum. Homens, e eu me incluo nisso, a gente muitas vezes acha, não, porque eu já sei isso, eu não preciso aprender, é mais do mesmo, e a mulher, ela é... Sim. E se a gente parar para analisar, hoje em dia, a questão de inovação, né? Eu participo ali do mundo da inovação. A maioria das coisas que são criadas e que resolvem um problema de muita gente, a ideia é de uma mulher. Sim. Tu sabia? Sim. Agora a gente está na moda das Olimpíadas, né? Isso, que já ganharam mais medalhas. Mas mesmo em alguma coisa digital, startup, que resolve um problema não de mim só, ou de você, ou de algumas, mas de muitas pessoas, porque talvez a mulher, ela seria que estaria mais preocupada com o todo e não... Talvez ela olha mais aqui e não... Sim, é isso que eu digo, assim, de a gente valorizar as características que são femininas, independente da profissão que a pessoa tem ou onde ela trabalha, né? Então, essa visão do todo, essa atenção aos detalhes, eu acho que tudo isso incrementa qualquer tipo de negócio, e realmente as mulheres têm feito trabalhos brilhantes, assim, em inúmeras áreas. Eu não gosto muito do estereótipo, assim, de ficar
puxando assim, né? Tem que ter mais quantidade de mulheres. Eu acho que isso está acontecendo naturalmente, assim. Acho que a mulher está procurando o seu lugar ao sol, está conseguindo conquistar seu espaço através do seu próprio merecimento. Isso é legal, né? Porque com certeza a gente tem muitas pessoas que nos acompanham que são mulheres e às vezes ela fica insegura, né? A gente até trouxe aqui uma pessoa que ela é especialista em comportamento e encontrar onde que as pessoas se encontram melhor, que é a Camila. Talvez ela vai nos acompanhar. E ela falava muito sobre isso, como que é um homem, como que é uma mulher. Um homem, às vezes, ele não tem nada das características do que precisa para uma vaga, mas ele chega lá, não, porque eu consigo, eu faço. A mulher tem todas e mais um pouco, mas às vezes ela fica insegura ainda. Será que eu consigo? Será que dá? Temos aqui um exemplo, né? E eu sei que não é fácil ser a sucessão. Às vezes é mais fácil ser quem criou do que ser a sucessão. Porque às vezes a gente pensa assim, é sucessora, é mais ser a sucessão, a responsabilidade e o peso às vezes é maior do que quem cria, que parte do zero, né? Não desqualificando, né, quem criou, assim, de forma alguma a gente tem que honrar todas esse legado de tantos empreendedores que saíram do zero, assim, são exemplos e muito inspiradores. Eu acho que, nossa, na época que foi criado, inclusive, principalmente a nossa empresa, assim, né, muita coragem precisa ter para criar um negócio do zero. Mas manter um negócio que já está indo bem também tem seus desafios, assim. São 40 anos, né? 41. Eu não vou falar de estatística porque eu não gosto de errar números, mas eu tenho certeza absoluta que se a gente for fazer uma pesquisa no Brasil e encontrar quantas empresas, estão vivas, sobrevivendo, crescendo com 41 anos... com certeza. São poucas. Verdade. Quando a gente vê, né, uma história de uma empresa que sobreviveu a tantos planos e moedas e economias diferentes e ainda tá de pé, realmente é admirável, assim, são pouquíssimas mesmo aqui. E a história é uma coisa muito legal, né? Porque agora recentemente você e sua prima, vocês participaram da Casa Cor, né? E eu lembro que eu vi vários quadros lá que refletiam a história da família de vocês, que tá toda ligado com a história da empresa, né? Pelo que eu entendi. Uma coisa não tem como separar da outra, né? Exatamente. Tipo, a empresa basicamente é a vida, né, dos que... A empresa familiar tem essa característica, né? É um negócio que leva o nosso nome, o nosso sobrenome. Então, a gente valoriza muito as relações, valoriza o cliente, valoriza a entrega, a qualidade. Então, se dedica ao máximo, assim, né? Para que a gente também tenha orgulho do que a gente está criando e está se dedicando. É para isso que a gente acorda todo dia, né? De ir para a empresa que é nossa, assim. Claro. Então, a gente tem muito orgulho da nossa história. Na Casa Cor, a gente pôde contar um pouquinho dela. Foi uma experiência muito bacana, assim, né? A gente poder trazer para um público técnico, né? Que são os arquitetos, os fornecedores, os patrocinadores, contar um pouquinho mais da nossa história através de um ambiente. Isso foi uma experiência muito legal. E uma coisa que eu quero abordar, que eu acho que vai ser muito legal no case de vocês, é sobre que uma empresa familiar... Não é porque ela é familiar que ela não é profissional, que ela não tem hierarquia, que ela não tem cargo, que ela não tem funções. A gente conversava até um pouco antes sobre isso, né? Sim. Sobre cada um tem seu cargo, cada um tem seu poder, cada um tem suas decisões. Porque às vezes as pessoas pensam assim, poxa, eu não vou trabalhar com meu esposo, com a minha esposa, com meu pai, com a minha mãe, que não vai dar certo. O que tu acha que é importante e que funciona no caso de vocês? Porque funciona. Se são 41 anos, é porque funciona. Com certeza. Lá na RDO hoje existem 3 sócios, né? Que são 3 irmãos, o meu pai e 2 tios. E além de mim, tem mais 5 pessoas da terceira geração. Mais 4 pessoas. Então, somos em 5 primos. Então são 3 tios, vamos assim dizer, Isso. E 5 tios. E 6 primos. 6 primos. Que um é pai. Irmão,
Então, eu acredito, às vezes as pessoas falam, a empresa familiar vai se profissionalizar, né? Vai contratar um executivo, alguma coisa. E a gente acredita muito na profissionalização da própria família, assim. Então, a gente se preparar, estudar, se orientar, para que a gente possa também ir recebendo mais responsabilidades e, através da governança, de protocolos familiares, a gente poder encaixar cada um na sua área de atuação, assim, para que possa desenvolver o seu trabalho da melhor forma. E são pessoas de confiança, assim, né? Então, a gente acredita muito nisso, de estar sempre desenvolvendo a família, de estar procurando outras referências, de estar buscando conhecimento pro negócio, assim, né? Como um todo, o negócio da família. Isso deve ter sido umas coisas que você falou que o pessoal ficou feliz quando você falou que você queria fazer arquitetura, né? Eu acho que sim. Porque você me disse que você é a prima que, não vamos falar que é mais velha, que nasceu primeiro, né? Isso. Dos 6 primos é a que nasceu primeira e escolheu uma área de atuação, a arquitetura, obviamente, que tem tudo a ver com a construção civil, né? Sim. E cada vez mais o arquiteto ele é fundamental na construção civil, né? Uhum. Porque, vamos lá, engenheiros e arquitetos, não fiquem bravos. Digamos que o engenheiro faz a estrutura e o arquiteto faz a embalar, faz ficar bonito, faz causar, faz criar vida, criar aquele lá. E como é que foi quando você pensou assim, como é que caiu a ficha pra ti? Poxa, fiz a faculdade, agora sou arquiteto. Tu falou do engenheiro, né? Meu Isso. pai e o meu irmão são engenheiros. Então já tô tem acostumada isso em casa. Na família, mas isso é já mais tô um acostumada. Desafio, né? O curso de arquitetura, ele é muito amplo, né? Na faculdade a gente aprende muita coisa. A gente vai para a área de urbanismo, da área de restauro, a área dos projetos complementares, projeto de edifícios. Então, durante a faculdade, eu fiz o maior número de cursos que eu pude, fiz estágio também em escritórios de arquitetura. E quando eu cheguei para estagiar na empresa, que também tinha uma arquiteta naquela época que era minha chefe, e ela me ensinou muita coisa, eu percebi o quanto que a arquitetura era útil na construção civil. Então, às vezes a gente está na faculdade e pensa assim, a arquitetura vai trabalhar só com interiores, mas a arquitetura hoje na empresa, por exemplo, a gente faz os projetos executivos que vão para a obra, né? Então a gente compatibiliza todos os projetos internamente, a gente faz o acompanhamento de obra, alteração de cliente, tem muitas áreas dentro da arquitetura que a gente explora dentro da construtora hoje. Então, quando eu entrei, né, o layout também... do prédio. Você sabe que eu visitei a empresa de vocês outro dia e eu tava olhando as fachadas. Eu gosto de olhar. Eu não sou arquiteto, sou administrador e economista. Mas quase arquiteto. Não, eu convivo com muitos. Eu tava olhando as fachadas. A fachada ali, para de repente você que é leigo, me corrija se eu estiver errado, que eu não entendo muito. Mas é o por fora do prédio, sim, né? Como muda e como fica mais, ao meu ver, mais bonito, né? Com o passar do tempo. Ao longo do tempo, com certeza. Às vezes a gente desenvolve as fachadas internas, às vezes a gente contrata escritórios parceiros para fazer também. Que são até mais especialistas, né? Então, eu gosto muito desse mix, assim, né? A gente traz algumas coisas para internamente, mas essa troca com o mercado, ela é muito boa, é muito saudável, assim. Então, sempre com o objetivo do melhor para a empresa, assim, né? Às vezes a gente está com muito projeto, às vezes tem 2 projetos no mesmo bairro, vamos dar para 2 arquitetos diferentes para que eles realmente sejam diferentes. Então a gente fica fazendo essa administração também. E a gente tem uma empresa no grupo que é uma imobiliária, né? Que a gente vende os nossos imóveis e de alguns parceiros. E eu percebo muito, porque como eu não sou da construção, quando eu percebi uma coisa, que quando nós não somos do negócio especificamente, a gente consegue olhar num olhar do todo. Eu já observei como é que o cliente olha quando ele chega num edifício, num prédio, num apartamento. E é impressionante como ele olha para ver se o prédio é bonito. O que é isso? É a fachada. Então, se ele olhou e aquilo ali gostou dele, eu costumo dizer que a probabilidade da venda ocorrer já aumentou, ou o metro quadrado, né? Como o pessoal da construção gosta, os corretores aumentou. Sim. O pessoal da engenharia olha quanto custa mais caro, né? Mas o pessoal do comercial daí fica do lado da arquitetura. E eu vou falar uma coisa para você, pessoal da engenharia. Eu não sou nem da engenharia nem da arquitetura, mas eu sei fazer conta, né? Eu sou da economia ali da conta. Normalmente essa conta ela é positiva.
Se você faz um produto mais bacana, que chama mais atenção, porque é igual, né? Por exemplo, você é mulher, né, Luiz? É a mesma coisa. Você vai numa loja comprar roupa, certo? Você compra uma roupa que você não gostou? Não. Aí, quando você gostou muito da roupa, como que é esse do frio aqui? Como que é? Um lenço? Pode ser. Isso, eu não entendo nada de nome, um lenço. Aí você gostou muito, aí você achou que era X, mas custou 20% a mais do que o X. Você gostou muito, o que você vai fazer? Não vai levar, né? O que você acha que acontece quando a pessoa se apaixona por um empreendimento? Às vezes não está no orçamento, mas o que ela faz? Esse é o nosso trabalho. Ela dá um jeito, né, de colocar no orçamento dela, de tirar, às vezes, uma outra coisa. Exatamente. E às vezes a racionalidade, né, ela não consegue rentabilizar, entender quanto que isso vale em reais mesmo, em grana, né? A engenharia ali, o departamento de custos, os processos, as compras ali, é difícil de medir se uma decisão arquitetônica ou de interiores, ela realmente fez a diferença naquela venda ou na velocidade da venda, né? Não é tangível assim. Mas a gente acredita, com certeza, que ajuda o cliente a tomar decisão, a esposa do cliente a tomar decisão. Eu acho que eles vão brigar todos comigo, o pessoal do custos. Mas eu tenho certeza que depois de pronto a gente consegue sim entender, né? Sim. O que eu podia ter melhorado e o que ia gerar mais valor, né? E o que gerou mais valor. Com certeza. Eu acho que a gente tem que fazer o nosso melhor e sempre um projeto vai sempre melhorando, sim, né? A gente tem, ao longo desses 41 anos, a RDO entregou 70 empreendimentos. Quantos? 70. 70 empreendimentos? Isso. Tu tem mais ou menos uma ideia de quantos lares são isso? São mais de 4.000. 4.000 lares. E ao longo do tempo a gente vai melhorando, né? Então a gente está sempre querendo construir melhor. E isso passa pela fachada, pelo interiores, pela tecnologia que está envolvida, pelo acabamento, pelos móveis, pela decoração, pela cortina, né? Porque é uma vida, né? Na verdade, você também usa algo, em algum lugar você mora, né? Ou seja, você é cliente talvez de um empreendimento de vocês ou de alguém, mas tu é cliente também, né? Sim, sim. E onde a gente mora é uma das coisas que mais impacta em quem nós vamos ser, né? Claro. Se seremos uma pessoa feliz, se seremos uma pessoa brava, se seremos uma pessoa chateada. Eu acredito bastante nisso, assim. A gente também sabe que os clientes estão cada vez mais exigentes, né? Mas não é só no nosso mercado, é em todos os mercados, né? Todos os mercados. Mas a gente percebeu, assim, principalmente depois da pandemia, que o cliente vem mais preparado, sabendo o que ele quer. Então, a gente percebe que ele vinha um pouco mais em dúvida e às vezes ele vinha querendo um de 3, mas daí um de 2 dava. Agora ele sabe, eu preciso de um terraço, eu preciso de espaço, eu não me importa a piscina. Então, a gente percebe um comportamento um pouco diferente do cliente. Ele está mais decidido, assim, no nosso mercado. E isso é legal, né? Porque igual na nossa vida real, vamos pensar que a gente não sabe o que nós queremos da nossa vida. Você não sabe o que você quer dar na sua vida, nem eu. Se chegar alguém bom de conversa, vai ser essa pessoa que vai definir para onde nós vamos, concorda comigo? Sim, sim. Não, Éder, você não sabe o que fazer, mas olha, o que você acha de mudar para... Eu moro hoje em Florianópolis, São José. O que você acha de mudar para Manaus? Vou mudar a minha vida toda, mas de repente ele vai ter uma boa ideia que... Agora, se eu sei o que eu quero... Aí, como é que você faz, assim, como é que você faz? Você falou de 70 empreendimentos, né? A gente acabou puxando aqui para outra pergunta que eu ia fazer, com 4.000. Como é que faz para mudar, para melhorar, não para mudar, para melhorar, digamos assim, o que já é ótimo? Porque eu imagino que uma empresa que dura 41 anos já é no mínimo ótimo, tá? No mínimo é ótimo, não tem como ser menos do que ótimo. Esse mercado nosso da construção civil, ele é um mercado muito complexo, né? Então, a gente é uma cadeia bem complexa, então tem muita gente que depende da construção civil. Então, o dono do terreno, o corretor, o fornecedor, quem vende eletrodoméstico, quem vende loja de imóveis, a cadeia de suprimentos, os projetistas. Então, é uma cadeia que mexe com muita gente. Então, é uma cadeia muito promissora, assim. As pessoas estão de olho e tem incentivos para a construção civil, tem déficit habitacional.
Então, ainda, né? E Florianópolis é uma cidade que todos os olhos olham para cá. Então, nesse momento, essa forma tradicional de construir apartamentos, a gente tem no nosso portfólio desde estúdios até apartamentos de quatro dormitórios, assim, a gente entende que esse portfólio e essa forma de produzir, ela tem atendido. Mas a gente tem que olhar para o futuro, né? Será que dessa forma vai atender pelos próximos 20 anos? Será que daqui a pouco as pessoas vão estar buscando mais aluguel do que compra? Vão estar procurando mais terrenos do que apartamentos? Então, a gente tem que estar sempre atento ao futuro, assim, o que está acontecendo, o comportamento do cliente. A gente percebeu, depois da pandemia, por exemplo, que os espaços como business e academia começaram a ficar muito mais importantes do que salão de festa. Então, a gente tem que estar sempre atento aos movimentos do mercado, porque quando a gente faz um projeto hoje, é um projeto que a gente vai entregar daqui a 4 anos, 5 anos. Ele tem que estar atual ainda. E vai ser usado por muito tempo. Então, essa questão de estar atento, né, eu acredito, aos movimentos do mercado é o que vai ser o diferencial da gente, principalmente a nossa geração, a terceira geração ali da empresa, né? Viajando, fazendo curso, olhando o que os outros estados estão fazendo, os outros mercados estão fazendo, para trazer para a nossa realidade e tá tentando sempre estar à frente, né? À frente do nosso mercado. Porque a gente falou assim, como melhorar, que é ótimo, a gente falou da construção civil. Eu sempre gosto aqui de dar uma viajada aqui com os nossos convidados. Vamos colocar para algo mais palpável, assim. Você deu ideias de como melhorar o processo de vocês. Agora imagina que a Luíse, onde a gente está gravando aqui, na frente a gente tem uma pessoa que tem um food truck que vende sanduíches. Se a Luíse fosse a segunda geração desses sanduíches, o que a Luíse iria fazer para, de repente, ter mais clientes? Porque esse sanduíche, de onde a gente está gravando, é um endereço que a gente já está, acho que, 11 anos. Então, acho que ele já participa já desde sempre. O que a Luíse faria para melhorar isso? Porque às vezes a pessoa que está nos acompanhando, Luiz, ela fica pensando assim, poxa, mas aquele negócio é fora da realidade, mas na verdade o que você está observando é o que a gente consegue fazer em qualquer coisa. Com certeza. Se eu vendo bala de goma, eu tenho que perceber como é que a bala de goma vai ser melhor para quem que eu vendo, como que eu vendo, se daqui a 5 anos vai ser bala de goma ou vai ser outra bala, entendeu? Sim, interessante essa reflexão, assim, eu acredito que qualquer tipo de negócio ele pode ser melhor, né? Desde que as pessoas estejam atentas realmente a esses movimentos que estão acontecendo, ao comportamento dos consumidores, ao comportamento dos seus clientes, assim. Acredito que o cliente traz bastante insights para a própria empresa. Eu assisti um tempo atrás, quando tu desse esse exemplo, eu lembrei de um vídeo que tinha um cara de cachorro-quente que ele utilizava parte do lucro dele, 20% do lucro dele, ele usava em reinvestimento do negócio. Então, ele foi... um dia ele podia comprar um avental melhor. Outro dia, ele ia comprar um guardanapo que era um pouquinho melhor. Outro dia, ele conseguiu plotar a carrocinha dele. Então, essa atenção à economia e à melhoria contínua, ela acontece em qualquer negócio, desde que esteja atento e queira, né? Às vezes tirar um pedacinho do lucro para reinvestir e fazer ele ficar melhor. Vai melhorando os insumos, vai podendo cobrar um pouquinho mais caro. Então, percebendo o movimento do mercado, tanto no meu mercado da construção civil, quanto em qualquer outro mercado, eu acredito que todas as empresas têm como melhorar, com certeza. E isso é uma coisa, né, que muitas vezes as pessoas... Porque nós temos a tendência, né, de sempre achar que o que o outro faz é mais fácil. Não, a posição da Luísa é a mais fácil, a posição do Éder é a mais fácil, a posição do nosso amigo, me fugiu o nome agora, que é a pessoa que tem, listada na boa ali como a pessoa mais rica do mundo, é a mais fácil. Isso é uma coisa que é normal, né? O ser humano, ele quer passar a responsabilidade digamos que ele quer terceirizar, né, o sucesso. Não, porque o outro estava numa condição. E independente, você falou uma coisa que é legal, independente do lugar e da posição que você estiver, né? Se você não mudar nada... Nada vai melhorar. Exatamente. Vai continuar sempre igual. E normalmente o que acontece com as coisas que... do Elon Musk, né? Eu quis usar o nome dele. O que normalmente acontece com as coisas que não melhoram?
alguém vem e faz melhor. Uhum. E aí você perde Uhum. espaço. E Uhum. com certeza, ao longo do tempo, isso foi ocorrendo na empresa da sua família. Uhum. Você lembra como é que foi o primeiro empreendimento que eles fizeram? Eu não era Tu nascida não era ainda. nem nascida, mas tu chegou a... Dos primeiros empreendimentos que eu participei, com certeza. A construção civil, a forma tradicional de construir de concreto armado, alvenaria, reboco, pintura, Isso. ela é igual ainda, assim, né? Sim. É diferente, às vezes, se tu foi numa fábrica de móveis há 20 anos atrás e tu vai agora, é totalmente diferente. Certo. Então, a nossa forma de construir ainda, ela é arcaica, assim, né? Não tem, às vezes, um incentivo tão grande para que coloque mais máquinas ou mais produção, porque também gera muito emprego, né, a nossa área, assim. Então, hoje ainda esse processo bruto da construção civil, ela é muito parecida. Pessoas. Depende das pessoas. Mas a parte de projetos, a parte de tecnologia embarcada, a parte de evitar o desperdício através dessa otimização de projetos, a parte de produto é diferente, a parte de acabamento, a parte de pós-venda também, que é cada vez mais exigida, assim, né, da nossa empresa, tudo isso é muito diferente. A única coisa que é muito parecida ainda é como que se faz, né? Como se faz, que faz a forma de concreto, bota o ferro, concreta com caminhão, isso é igual. Mas lá antigamente eu acho que não era com caminhão. Algumas coisas mudaram, né? Tá, do caminhão talvez, sim. mas já faz um bom tempo, né? Exatamente. Já faz, sei lá, seus 20 anos. Eu não entendo muito O nosso objetivo, assim, né, como construção civil, é realmente ficar buscando alternativas no método construtivo. A gente tem prédios, assim, que a gente já está usando, vai começar a usar laje protendida, por exemplo, que a gente não utilizava antes. A gente está usando o BIM em projetos também, que é para a gente poder fazer as compatibilizações, antecipar às vezes os problemas que acontecem em obra. Então, a gente está buscando alternativas para que a gente seja mais eficiente. E assim como qualquer outro negócio, né? Precisa sempre estar buscando as alternativas para também que a estrutura seja mais enxuta na questão financeira mesmo, né? Seria a inovação, e a né? sustentabilidade. Estão procurando a inovação, né? Uhum. E como é que são os processos, assim, tem a questão dos processos das pessoas, né? Porque uma construtora, uma incorporadora, às vezes eu confundo um pouco ali os nomes, mas acho que é incorporadora, né? Constrói, incorpora. Como que trabalha com N tipos de pessoas diretamente, Sim. né? Como é que vocês fazem para administrar isso? A gente é bastante pessoas, né? A gente tem as pessoas de obra, né? De chão de fábrica, que são pessoas humildes normalmente, que também vão crescendo na carreira, né? Existem as pessoas do administrativo, que também são muito importantes, os financiamentos, o atendimento ao cliente. A gente tem a contabilidade, tem o financeiro, tem compras, tem a parte técnica, arquitetura, engenharia, e tem a parte comercial, os corretores e as imobiliárias. Então, a gente depende das pessoas, as pessoas e os nossos clientes, né? Claro. Então, a gente trabalha pelas pessoas e a gente conta com elas para o sucesso da nossa empresa. É uma responsabilidade muito grande, né? Administrar tantas pessoas. Hoje a RDO tem como funcionários diretos mais ou menos 200 funcionários e indiretos mais que o dobro disso, assim, né? De prestadores de serviço. Então, uma responsabilidade grande de manter essas pessoas engajadas, né? Reter esses talentos e fazer elas entenderem, e eu acho que esse é o principal diferencial, que elas estão numa empresa de estrutura familiar e que nessa grande família, assim, a gente precisa olhar uns pelos outros e vestir a camisa e saber para onde a gente está indo. Então, eu acredito que essa clareza, né, de para onde a gente está indo, que todo mundo faz parte de um todo, é um principal objetivo, assim, né, e o principal ativo que a gente tem, que são as nossas pessoas. Porque são várias pessoas, né? E
E como são várias áreas diferentes, eu acredito que elas têm objetivos diferentes, visão diferente, né? E de repente a pessoa começa lá como auxiliar. Teria o auxiliar de pedreiro, auxiliar de obra, sim, sei lá. Servente. Servente. E depois esse servente, se ele for esforçado, ele pode virar o pedreiro ou o cara que faz o reboco, não sei, eu não sei exatamente os termos técnicos. E talvez alguém desse é alguém que vai coordenar os demais, igual nas vendas, né? Talvez tem o corretor, tem a imobiliária e consegue ter o processo. E como é que vocês enxergam e como é que vocês trabalham essa questão para que as pessoas... para que não haja um turnover, uma rotatividade muito grande, né? Como é que você faz isso? Até porque todas, não sei se você concorda comigo, eu acho que elas são muito importantes. Eu vou imaginar a situação hipotética. Se o servente lá da obra deixar cair uma massa lá, tipo do reboco, dentro de um cano, que você não percebe, fechou aquilo lá, depois o apartamento tá funcionando, a água não desceu, tem que quebrar, é um problema... Sim. A gente tem funcionários de bastante tempo na empresa, assim, tem muitos funcionários com mais de 10 anos de casa, tem funcionários da época do meu avô, quando meu avô ainda era vivo e fez contratações principalmente na obra, assim, então a gente tem pessoas que realmente vestem a camisa e estão conosco há muito tempo, são pessoas que a gente conta e pessoas que são da nossa família praticamente, assim, né? Eu acredito que desde que as pessoas elas estão lá porque elas se identificam com os valores da empresa, gostam do lugar que elas estão e tem esse senso de responsabilidade. É claro que a rotatividade ela vai acontecer em algumas áreas mais do que outras, assim, né? Mas eu acredito que a gente tem bastante sorte, assim, das pessoas que estão conosco, pessoas muito comprometidas em todas as áreas, tanto na área comercial, quanto na área da obra, quanto na área administrativa, assim. Eu acho que elas, enxergando esse valor, assim, e entenderem que também elas são peças muito importantes dessa engrenagem, isso vai acontecendo naturalmente. Eu sempre penso que a sorte é o talento e a competência ali melhorando, né? Porque provavelmente para que elas fiquem, né, tem que ter alguém que conseguiu enxergar nela, né, ali valores que com certeza uma empresa familiar de 41 anos tem, que é seriedade, ética, responsabilidade, né? Mas precisa normalmente ter algo mais do que isso, porque se as pessoas ficam muito tempo, você imagina, vai passando a vida delas, né? Sim. A pessoa que tá 20 anos, às vezes ela tinha um filho pequeno, esse filho vira adulto, esse filho vai trabalhar, esse filho muda de cidade e acontecem muitas coisas, né? É muito interessante, assim, é muito bacana a gente fazer parte da conquista dos sonhos das pessoas que trabalham conosco, né? Então, realmente é uma torcida, assim, né? Para que as pessoas vão evoluindo. Esses dias eu fui numa palestra que eles falaram que para a gente ser grande, né? Para a gente alcançar o sucesso, a gente tem que levar gente junto com a gente quer que todo mundo seja bem sucedido, assim. Então eu acredito que essa torcida e esse incentivo ele tem que acontecer em qualquer lugar, né? Em qualquer tipo de empresa, assim, responsabilidade da empresa, tem uma responsabilidade social muito grande, assim, ela tá ajudando pessoas a conquistarem seus sonhos, tanto de moradia, no nosso caso, quanto os funcionários que vão conquistando seus apartamentos, criando as suas famílias, assim, então isso tudo é muito bacana de acompanhar. E vendas. Eu, como gosto bastante do comercial, eu nunca deixo de falar sobre vendas, né? Sobre o comercial. E você me falou que vocês têm... você falou sobre corretores imobiliários. Como é que você, por mais que você trabalhe na parte arquitetônica, como é que você vê a parte comercial? O que você acha que é importante na parte comercial? O que você acha que move? Porque se a gente não vender, né, não tem nada. Se não vender, não tem nada. A parte comercial ela é o coração da empresa, né? A gente não é construtora para construir e deixar guardado. A gente é construtora e incorporadora para que a gente possa realmente continuar construindo e fazendo outros projetos. Então, a área comercial sempre é uma área que a gente tem
tem que olhar, é a parte mais importante, né, da empresa, porque se a venda não está acontecendo, não incentiva a gente a criar novos lançamentos, comprar outros terrenos. Não faz sentido, né? Quando eu me formei em arquitetura, eu comecei a dar alguns treinamentos para a equipe comercial, trazendo essa visão da arquitetura de projetos para ajudar em convencimento para os clientes. Assim, às vezes a gente toma algumas decisões lá na mesa de projeto que às vezes não chega para o cliente final. Então eu comecei a trazer um pouco da arquitetura para a área comercial. E daí, nisso, eu fui gostando muito dessa área, me especializei em marketing, e porque eu entendi que a arquitetura e o marketing tinham tudo a ver, assim, né? Às vezes eu tinha que ouvir um pouquinho da área comercial para levar para a arquitetura e vice-versa, assim. Então eu fui gostando muito dessa área. Então hoje eu estou bastante na área comercial também. É uma área muito dinâmica, é muito bacana participar desse processo, né? Que é diferente só da arquitetura, mas é uma área que nos traz muitos insights. Lá na empresa, a gente tem uma área comercial, que ainda é dentro da nossa estrutura, ali da estrutura da construtora, e a gente tem uma house de vendas e tem um braço de parceiros também, que atende as imobiliárias externas. E essa motivação, a gente está sempre trazendo novidades, a gente está treinando e está mostrando os diferenciais da empresa, é o que tem feito assim a roda girar. E eu acredito que essa proximidade entre os dois setores tem sido bem bacana, assim, tem sido uma troca muito, muito boa. E isso é legal, né? Porque você entende da parte técnica, né? Dos diferenciais mesmo do empreendimento. Se o corretor nada mais é que um vendedor, certo? Se ele entender isso, ele vai ter os diferenciais reais, né? Isso pode fazer toda a diferença para a pessoa que vai usar, né? Com certeza. Que às vezes são coisas que como você falou, cada vez mais o cliente ele sabe o que quer, né? Aquela história, a quantidade de pessoas que vão morar, como que eu vou usar, onde que está a minha localização, como é que eu vou interagir, qual que é a minha facilidade, como que não é, porque eu percebo que o corretor, eu posso falar de corretor, tá, pessoal, porque eu tenho crescido desde 2013. Então ele era muito assim, porque aqui o sol bate aqui, o sol sai aqui, isso aqui é uma região boa. Mas até mesmo se a gente falar no mesmo bairro, não sei se você concorda comigo, Luiz, tem uma diferença gigantesca entre uma rua e outra rua, para quem mora. O jeito com que ele vai chegar de carro, o jeito que ele vai entrar, como que ele vai entrar, se a rua dele tem fila ou não tem fila, se ele desce, que ambiente que ele vai estar lá, né? E eu percebo que cada vez mais o cliente ele valoriza isso, né? Com certeza. Ainda mais que são vendedores que vão estar representando a nossa marca, né? Para o cliente final. Ele está representando a RDO na rua, assim. Então, ele tem que estar muito bem treinado, né? Ele não tem que prometer, às vezes, alguma coisa que não é o que a gente vai entregar. Então, ele tem que ser um especialista. Isso é um problema, né? Tem que ser um especialista no nosso produto. Então, essa treinamentos constantes e essa responsabilidade que todo mundo precisa ajudar na venda, na empresa, tanto na família quanto na empresa, no administrativo, todo mundo sabe o quanto a venda é importante, né? A venda que está mantendo tudo aquilo. Então, é responsabilidade de todo mundo ajudar. Show. Bom, a gente já conversou bastante, agora a gente vai entrar numa parte que é o nosso merchan. Quando a gente fala de construção civil, a gente vai longe. Para que a gente possa ter o podcast, a gente tem os nossos patrocinadores. Sempre o mais importante é o convidado. Então, te agradecer muito, você, Luiz, e a RDO. A gente vai deixar aqui o contato da Luiz e da RDO. Sem você e o conhecimento embarcado que tu traz também da empresa que tu representa, a gente não poderia aqui estar passando conhecimento e dicas que dá para usar em qualquer área. Então, muito, muito obrigado. A gente vai deixar aqui. Eu recentemente virei cliente também da RDO, então a gente fica muito, muito feliz com isso. E eu nunca falo e represento nada que eu não acredito de verdade. Que bom. Os nossos outros dois patrocinadores, um é a Carol Cortinas. A Carol Cortinas ela é uma empresa, eles falam que eles são especialistas em vestir ambientes, então eles vestem as janelas com cortinas, persianas, as paredes com papel de parede, as camas com aquelas roupas de cama lá bem bonita que você é obrigado a tirar na hora que você vai dormir, mas que toda mulher adora, né? Sim.
E a gente vai deixar aqui também o contato da Carol Cortinas, vale a pena você conferir, se você não precisou ainda, um dia você vai precisar. E o outro é a Carol Decora. A Carol Decora é a irmã mais nova da Carol Cortinas, que veio para complementar o mix de produtos. Então eles trabalham com tapetes, a gente está aqui na nossa sala do podcast, tem um tapete embaixo que melhora na acústica, dá uma sensação melhor. Trabalham também com quadros que você consegue personalizar, fazer do tamanho, do jeito lá que você quiser. E com móveis soltos da área interna e externa. Então, mesa, cadeira, sofá, espreguiçadeira, tudo que você quiser, a gente vai ter lá. Mas o mais importante de todos, com certeza, é a RDO. A gente vai deixar o contato aqui. Se você for de São José, vocês constroem em São José, Florianópolis, Itapema. Uhum. E vão construir em Porto Belo. Talvez. Vamos deixar lá. Aqui no ar, exatamente. Então a gente vai deixar aqui, se você precisa estar precisando de um imóvel, com certeza é bem bacana. Te agradecer muito, porque a gente sabe que tu despendeu da parte mais importante e valiosa que a gente tem, que eu acredito que é o nosso tempo. Sim. Porque você consegue comprar o tempo de muitas pessoas, mas nunca o seu. Essa 1 hora aqui que a gente vai transmitir de conhecimentos nunca mais vai voltar, concorda? Sim. A gente não consegue, e muitas vezes a gente não dá a devida importância para o nosso tempo, né? Porque um empresário, alguém, ele pode conseguir comprar o tempo de muitas pessoas, mas nunca ele vai conseguir nem 1 minuto a mais para ele. O dia tem 24 horas para Luiz e para o Éder. Como que é? O nome do seu pai mesmo é? Roberto. Seu Roberto, e para qualquer outra pessoa. E isso não há grana que consiga comprar. Então a gente agradecer muito com relação a isso. E aí, uma outra coisa que é bem legal, que eu sempre gosto de falar, é sobre os desafios, né? Os desafios de um modo geral, e a gente sabe que eles são muito. Desafio com pessoas, com produto, com processos, com coisas que fogem do nosso controle, tipo uma pandemia. Eu fico imaginando como é que vocês reagiram, por exemplo, quando descobriram que ia ter uma pandemia. Eu acredito que todo empresário, ele gosta de resolver problemas, porque senão ele não ia, né, aceitar o desafio ou ter a coragem de empreender. Os desafios, eles fazem parte do que a gente gosta de fazer, né? Então, resolver problemas faz parte do nosso DNA, é normal. A gente gosta, é claro que ninguém gosta de passar pelas situações difíceis como a gente teve, de tragédia, claro. Mas a gente consegue, através, né, dessa resiliência que todo empresário tem, né, para continuar no mercado, faz parte, assim, do negócio, os desafios. E a gente tem que aprender com eles, né, crescer com eles, trazer as coisas boas, né. Eu citei várias vezes, tu citou a pandemia, citei várias coisas que a gente aprendeu com isso, né, as coisas que a gente mudou depois do que aconteceu. Então, desde que isso sirva de aprendizado, né, qualquer desafio, ele tem que aparecer para a gente poder se reinventar. Eu acho que se as coisas continuarem iguais por muito tempo, a gente acaba não sendo provocado a mudar ou não seja provocado a melhorar, assim, Fica, né? numa zona de conforto. E você falou uma coisa que é muito legal, né? Resolver problemas. E você sabia que isso é o que mais dá dinheiro no mundo? É, resolver problemas. Exatamente. Um aplicativo que a gente usa hoje aqui já foi uma startup, tipo Uber, Airbnb. Resolver as dores, né? Exatamente, resolver as dores. E você resolve a dor de quem? A dor de uma pessoa que quer morar, que quer morar num lugar bacana. Precisa resolver, às vezes, a dor do arquiteto. Pô, eu quero fazer um projeto mais bacana, mas daí bate lá com um amigo do custo. Provavelmente precisa resolver a dor do auxiliar de pedreiro, que talvez, como ele está começando, ele não tem tanta qualificação, ele tem uma renda menor, então ele provavelmente vai ter desafios financeiros, e às vezes a pessoa está mais triste, e resolver desafios. E você tem alguma técnica para isso, assim, alguma forma de lidar com desafios? Olha, depende do tamanho do desafio, assim, né? A gente, como é muito dinâmica a nossa atividade, né? Aparecem coisas de todos os lados, todos os dias. A gente tem que estar bem, eu acho, assim, a gente tem que estar bem mentalmente, né, e fisicamente, para que a gente possa lidar com as adversidades que vão acontecer no dia e poder tomar decisões com clareza, assim. Eu acredito desde que a gente cuide, né, da gente e que a gente esteja apto a ir trabalhar e entenda que estando lá vai ser
pessoa onde as pessoas vêm te procurar para resolver os seus problemas, eu acho que a gente tem que estar aberto e tem que estar bem, assim. Desde que a gente esteja assim, a gente vai conseguir lidar com as adversidades. Às vezes não é no mesmo dia, às vezes precisa de uma noite de sono, às vezes precisa de uns 2 dias aí pensando numa decisão, mas eu acho que essa é a principal técnica, assim, que eu diria. E você falou uma coisa que é bem legal. Eu lembrei agora recentemente do Luciano Hang, num vídeo dele, que ele falando que o que ele melhor sabe fazer é descascar pepino, descascar abacaxi, perdão. Que é nada mais isso que resolver problemas, conflitos das mais variadas formas. Né? Isso nos faz crescer. E como é que você analisa? Porque tem muitas pessoas que elas falam assim, poxa, passei o dia inteiro resolvendo problema, tive esse problemão, consegui resolver. Às vezes ela não percebe que ela ter resolvido aquilo fez com que ela tivesse no degrau 2 e fosse pro 3. Faz parte da nossa atividade, né, essa resolução de problemas, e faz parte da gente como líderes também, as pessoas nos procurarem quando elas têm problemas também, né? Então, eu acho que a gente tem que aprender, ensinar, né, as pessoas a poderem também resolver os problemas, né, trazerem soluções, mas eu acho que o principal é a gente aprender com as coisas que estão acontecendo, né? A gente está preparado para receber esses abacaxis a serem descascados aí, mas ter sempre a calma e a tranquilidade de poder também fazer as coisas com tranquilidade, né? Com assertividade, com atenção, né? Com atenção plena. Show. E o que você diria para uma pessoa que te fala assim, eu não gosto de resolver problema? Daí ela não pode empreender, né? Não dá. Você ouviu isso? Meu amigo empreendedor não gosta de resolver problema, vai fazer qualquer coisa. Menos E isso não é só na área da construção civil que você atua e que também que eu atuo principalmente, é qualquer área. Qualquer área, sim. Faz parte, assim. Eu acho que tem que assumir. E às vezes a gente, né, como empresários, às vezes a gente, né, de manhã tem lá uma lista de coisas que a gente tem que fazer no dia. E acontece outras várias coisas que a gente não conseguiu riscar nada da nossa lista, parece que a gente não fez nada. Mas no final do dia, tu ajudou as tuas pessoas que são os teus liderados, são os teus companheiros de trabalho, a poder conseguir despachar uma coisa que outra pessoa vai poder trabalhar. Então, acho que a gente tem que viver menos pela riscar as listas e realmente ser pessoas importantes para que as pessoas possam contar, assim, inspirar as pessoas e ajudar as pessoas. Eu acho que no final do dia o empresário é pelas pessoas, né? As pessoas são as coisas mais importantes, assim, na nossa atividade. Você falou uma coisa muito legal que me lembrou lá. Eu aprendi a vender com o pessoal numa escola de inglês. Eu tinha um gerente que ele me falava assim, Éder, você tá com um problema hoje? Fala pra mim que eu vou te ajudar a resolver. Eu nunca me esqueci disso. Isso foi lá em 2000, e foi em 1999, 2000. Ele falava exatamente isso, e na época eu não entendia, eu pensava, nossa, que cara doido, né? Tá com algum problema? Fala pra mim que eu vou te resolver. E na verdade, quem resolve problema é a pessoa mais importante. Porque é isso que a gente tem. Claro. É isso que a gente precisa. O que nós precisamos solucionar coisas que vão gerar facilidades, né? E como você falou, do processo, né? E se você fosse, para terminar, né, a conversa, como eu até brincar contigo no início, ela vai muito rápida, né? Se a gente fosse dar dicas, agora vamos falar para mulheres, vamos voltar no tema inicial, né? Que você falou, mulher na construção civil. Se você fosse dar dicas, não só para mulheres, que sirvam para todo mundo. Que dicas que você daria? O que você acha que é importante, independente do nível, no estágio que a pessoa está? Porque às vezes a pessoa está num estágio muito alto e ela parou. Ela, não tem mais o que fazer, já está tudo certo, já fiz tudo. E às vezes a pessoa quer começar. Que tipos de dicas que você, Luiz, dá? Eu sei que isso não é uma coisa fácil. É uma resposta difícil, assim... Mas, assim, de bate-pronto, como eu falei muito das características femininas, assim, eu acho que para todas as pessoas é muito importante o autoconhecimento, né? A pessoa saber quais são as suas habilidades, quais são os seus principais desafios, saber se conhecer para entender, né? Para o que ela vai conseguir agregar, né, no seu trabalho e os pontos que ela precisa trabalhar. Eu diria isso, assim, uma resposta imediata. Você falou uma coisa que é bem legal, porque muitas vezes a gente quer saber fazer tudo. Eu ainda nunca conheci ninguém que é bom em tudo. É verdade. A pessoa que diz que ela é boa em tudo, né? Às vezes ela acha que ela é boa, né? E você falou uma coisa que é muito simples, né? Que é se conhecer.
Porque se você se conhece, você consegue entender, né? Não, olha, isso eu tenho facilidade, isso eu tenho mais dificuldade, então se eu tenho dificuldade, eu vou tentar melhorar e tal. Bom, a gente conversou, a gente teve várias dicas aqui, a gente falou sobre questão de sucessão familiar, de como uma empresa familiar ela pode ser profissional, porque eu não acredito nessa história de que uma empresa precisa ter alguém para fazer com que uma empresa familiar... Não, muito pelo contrário. Uma empresa familiar, ela pode ser profissional normalmente, desde que esteja tudo definido e faça da maneira com que você deve ser. A gente falou sobre... como melhorar o que já está bom, né? Porque você trabalha numa empresa familiar que já tem 41 anos. A gente falou sobre processos na área da construção civil e que não é só da construção civil, a gente viu que tem muito mais pessoas que não estão diretamente ligadas, né? A gente falou sobre pessoas, a gente falou sobre vendas, a gente falou sobre desafios e uma parte que chamou muita atenção que você me falou foi sobre problemas, né? Tipo, meio que você me falou que eu me preparo todo dia para estar mentalmente, com saúde, para resolver problemas. Resiliência. Você quase me falou que uma das minhas missões é resolver problemas. Isso é muito legal, né? Porque às vezes as pessoas... Eu já ouvi isso, algumas pessoas... Poxa, meu trabalho é só resolver problemas. Que bom. Que bom. Se você está resolvendo vários problemas, pode ter certeza que você está aprendendo... muito, né? Eu quero deixar aí a parte final, se tu quiser deixar alguma mensagem aqui para quem nos assiste, te agradecer pela presença, como eu já falei algumas vezes, o tempo, né, o nosso bem mais valioso, né, que a gente tem, não tem a menor dúvida disso. Eu só tenho a agradecer também o convite, fiquei muito feliz de estar aqui. Eu gosto muito das histórias das pessoas que realmente fizeram e eu acho que que o que está fazendo está inspirando as pessoas, né? Então, parabéns pelo teu trabalho de estar trazendo todas essas pessoas aqui e que, de alguma forma, eu espero que a minha história inspire, né, outras mulheres ou outras pessoas também para mostrar que todo mundo também tem os seus problemas, tem as dificuldades, as inseguranças, que quando a gente está, às vezes, bem agora, não quer dizer que foi sempre assim, nem que vai ser sempre assim, né? Então, que a gente possa aprender com as histórias, né? E a gente possa inspirar outras pessoas. E eu não tenho a menor dúvida, Luiz, que com certeza alguém ou algumas ou muitas pessoas, elas são tocadas pelo que a gente fala. Porque às vezes o que a pessoa precisa ouvir é justamente o que a gente tem para falar, né? E eu acho que essa junção é muito legal. Eu sempre faço uma analogia, é igual juntar as pessoas que estão com fome com as pessoas que têm comida, que fazem comida. Concorda comigo? Se quem está com fome não souber onde tem comida, não vai adiantar nada. E se quem faz comida não encontrar as pessoas que estão com fome, também não vai servir para nada. E hoje em dia é muito legal que a gente tem aí a internet, né, o YouTube, agradecer também o YouTube, pedir para que você se inscreva no nosso canal e que a gente possa estar disseminando conhecimento, né? Bacana. Isso é o mais legal. Continue assim, trazendo pessoas inspiradoras aí pro teu programa. Muito obrigado. Uma coisa legal que a gente comentou, que a gente gravava só aqui em São José, na Grande Florianópolis, né? A gente vai passar a gravar em Balneário e em São Paulo também. E a gente cresceu e eu fico feliz, às vezes, quando eu vejo a quantidade de pessoas que veem o teu conteúdo, né? Muito legal. Bacana, muito legal bacana, isso. Que legal, muito bom. Obrigado, então, até mais.